Nós encontramos no início do livro A Gênese um capítulo muito especial, redigido por Allan Kardec, nosso codificador, que trata de um tema de suma importância para a compreensão do Espiritismo e do seu caráter. O capítulo se chama O Caráter da Revelação Espírita. E como sempre, Allan Kardec, que é um professor e que esteve ligado, antes de se envolver com o trabalho espírita, esteve ligado à literatura e ao ensino da língua francesa, portanto, como alguém que fala de dentro da literatura, que conhece a língua, que está habituado aos assuntos da linguagem, Kardec começa, para o seu propósito, definindo a palavra revelação. E está aqui, nesse simples gesto do codificador, algo que é muito importante para nós espíritas. Muitas discussões, muita incompreensão é gerada e é mantida por simples questões de palavra. Por quê? Nenhuma língua do planeta possui uma palavra para cada ideia. Então, geralmente, nós temos uma palavra representando uma multidão de ideias. Então, se eu digo a palavra revelação em português, ou a digo em alemão, em grego, em árabe, em hebraico, eu posso dizer a palavra revelação em chinês. Isso implica na necessidade de nós estabelecermos um consenso sobre o que nós estamos querendo dizer com essa palavra. E o codificador inicia esse capítulo explicando: revelar, no sentido mais simples do termo, é mostrar algo que ainda não foi visto, desvendar, tirar o véu, apresentar a alguém alguma coisa, uma ideia, um conceito, ou mesmo um fato, do qual aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas não tinham acesso. É assim que nós podemos dizer que o documento X foi revelado, foi mostrado pela primeira vez e aberto para a apreciação das pessoas, para que elas pudessem examinar o documento, para que elas pudessem ler. E é assim que nós dizemos: tal fato foi revelado, ou veio à luz, porque você não conhecia aquele fato, você não sabia que aquilo tinha acontecido, e alguém então lhe revela aquele fato. Então, o codificador começa a nos apresentar esse sentido básico, consensual, simples, de que a revelação é algo que diz respeito a mostrar algo que é real, que é verdadeiro, verdadeiro no sentido de corresponde aos fatos. Quando alguém mostra isso, está revelado. Então ele constrói um raciocínio simples. Nós podemos pensar em reveladores de segunda ordem. Quando você ingressa no ensino médio
e vai cursar os 3 anos do ensino médio, você passa a estudar matérias, disciplinas, com mais profundidade e separadas: física, química e outras. E o professor, então, ou professora, entram em sala de aula e começam a fazer revelações para você. Para você. Porque para ele não são mais revelações. São fatos. É um conjunto de conhecimentos que ele domina. E à medida que os meses passam, que as aulas se passam, o professor vai revelando aquilo que ele também aprendeu, aquilo que está registrado nos livros didáticos. Por isso é um revelador de segunda ordem. Mas dirá o codificador: quando um homem de gênio, um ser humano, um pesquisador, alguém elabora uma teoria, monta um equipamento de investigação e realiza experimentos e descobre um fato novo, aqui nós temos um revelador de primeira ordem. Porque o elemento que ele está descobrindo e apresentando não era conhecido, ao menos da forma como ele está propondo. Então, quando Albert Einstein propõe uma coisa difícil de mineiro entender. Você tem uma linha de ferro, então vem um trem. Mas lá o que anda na linha de ferro a gente chama de troço, porque o trem é qualquer outra coisa que não seja aquele troço. Então vem um trem numa direção e o outro trem na outra. Um está a 100 km por hora, o outro está a 200 km por hora. Quando eles se cruzarem, qual que é a velocidade que você vai sentir? É a soma das velocidades. Por isso que quando um carro cruza por você na estrada, parece que está rápido demais. Isso é intuitivo. Isso era da observação. Acontece que vem o físico Albert Einstein e diz assim: se um trem vier na velocidade da luz e o outro trem vier na velocidade da luz, quando eles se encontrarem, qual a velocidade? Da luz. Então as pessoas olharam e falaram assim: esse homem ficou louco. Esse homem ficou louco. Então ele vai dizer: a velocidade da luz não se altera. O que altera é o espaço. Você já pensou? Amanhã eu preciso ir para Porto Alegre e eu estou precisando de um trem desse. Se dois objetos estão na velocidade da luz, muda o espaço. O espaço encolhe ou se alarga. Ou muda o tempo. O tempo passa mais devagar ou passa mais rápido, mas a velocidade da luz não se altera. Não é estranho isso? É estranho. É muito estranho. Mas é verdade. Muitos experimentos foram realizados e constataram que é verdade. Então Einstein revelou para a humanidade uma lei cósmica, que ele deu o nome, inicialmente, de teoria especial da relatividade, e depois ele ampliou isso, aplicando a gravidade, e chamou de teoria geral da relatividade. Que é uma loucura.
Total loucura. O tempo não passa igual. O tempo depende da velocidade. Não é uma revelação? É uma revelação. Acontece que a cada segundo na Terra nós temos revelações. Alguém está pesquisando um animal, alguém está pesquisando uma maneira de fortalecer o grão de soja, outro está pesquisando sobre o arroz. E conhecimentos estão sendo revelados, sejam pelos professores, pelas professoras nas escolas que ensinam os alunos, sejam por os reveladores de primeira ordem que estão pesquisando, devassando, investigando e descobrindo. Agora, convenhamos, você acha que a relatividade surgiu quando Einstein nasceu? Então nós teremos que concordar com o Espírito Emmanuel quando ele diz que o ser humano já encontrou a casa pronta. Nós chegamos aqui, a casa estava construída. Nenhum de nós foi consultado. Nenhum de nós. Aliás, existem fenômenos acontecendo no universo que nós sequer estamos observando. E eles estão acontecendo. E ninguém te perguntou. E nós sequer desconfiamos quais são as leis que regem esse fenômeno. Portanto, há uma natureza funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Eu já vi greve de caminhão, mas nunca vi greve do sistema solar. Alguém já viu? Eu disse assim: Júpiter entrou em greve, parou, não faz mais a sua rota. O universo está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Quer nós tenhamos a compreensão disso, quer nós não tenhamos a compreensão disso. Então esse é um fato curioso, e Allan Kardec então já começa a abrir a nossa mente, porque ele quer chegar num outro aspecto. Ele quer chegar no aspecto espiritual e religioso. Estaria o âmbito da religiosidade ou da espiritualidade num compartimento à parte? Num compartimento isolado? Ou a espiritualidade e a religiosidade também integram a natureza e estão sujeitas ao processo da revelação? Essa é uma pergunta muito importante. Muito importante. E aqui nós teremos que tocar em alguns pontos muito delicados. Mas hoje eu estou tranquilo. Porque ontem eu estava um pouquinho bravo, segundo o Gabriel. Então vamos com tranquilidade. Nós conhecemos, na história da humanidade, inúmeros pensadores e filósofos, teólogos e espiritualistas. Como se deu o processo deles? Deu assim. Então, eu vou aqui encenar um filósofo, Demócrito. Então, o Demócrito, que é um grego, estava andando, sentou na mesa dele, pensou assim: do que todas as coisas são feitas? Será que todas as coisas são feitas de uma coisa só?
será que o mundo é um grande Lego? Não existia Lego, né? Estou só adaptando. Pecinhas pequenas, indivisíveis. E aí eu junto, combino e formo tudo? Eu acho que é isso. E criou então o átomo. O átomo como algo indivisível. Você não pode dividir, na concepção do Demócrito. O átomo do Demócrito é um átomo filosófico, não é da química. É filosófico. Então, seria uma coisa indivisível, você não consegue parti-lo, ele é indivisível. E através dele você forma todas as coisas. E ele ainda disse assim, e eu acho que esses átomos são igual pombos. Ele escreve isso, pombos. Porque eles se reúnem. Você olha os pombos, fica tudo junto, né? Já perceberam isso? Tem um fio enorme, né? Os pombos pousam no mesmo lugar. Eles não distribuem nos fios. Fica tudo juntinho. Ele falou, os átomos são como pombos. Ele criou isso. E quantos espiritualistas criaram coisas? Quantos? Lá em Minas Gerais, por exemplo, criaram a mula sem cabeça, o Saci Pererê, duende, e tem gente que acredita. Inclusive tem uma associação em Minas Gerais, que é a Associação dos Pesquisadores do Saci Pererê. É verdade, está na internet. Eles organizam excursões para encontrar o Saci Pererê. Então as pessoas criam coisas. Mas será que foi assim que o Espiritismo nasceu? Porque eu poderia citar aqui várias correntes espiritualistas, elas nasceram assim. Uma pessoa sentou, teve uma ideia e criou. Mas será que o Espiritismo nasceu assim? Será que o Kardec sentou e falou assim, agora eu preciso criar alguma coisa aqui. Vou criar uma coisa, vou criar um negócio chamado Espiritismo. O que eu preciso para criar isso? Não, não foi assim. Não foi assim que nasceu o Espiritismo. O Espiritismo nasce num salão de festa. Então, salão. Todo mundo adora uma coisa curiosa e exótica. E nos salões parisienses, mesas dançavam. Mas como diz o Antônio, depois que inventaram o debulhador de milho, eu não duvido de mais nada. Não é? O pessoal chegou, viu mesa dançando, e o que ele fazia? O pessoal dançava. E aí alguém... o ser humano é muito curioso. Alguém percebeu que a mesa, além de dançar, respondia a pergunta. Mas alguém falou alguma coisa lá, a mesa tocou. Aí ele falou, olha, essa mesa responde. Responde. Então criaram um código lá. Uma batida, sim. Duas, não. Aí adivinha. O que perguntaram para a mesa? Que é Deus? Não! Perguntaram assim, eu devo vender meus bois? Ou não? Aí a mesa vinha e falou, não, então tá bom, obrigado. Não. Eu estou querendo casar com fulano, casa ou não casa? Aí a mesa, mal sabia a pessoa que era um espírito zombeteiro, dizendo sim. Não é? Era isso que perguntava. Eu devo comprar não sei o quê? Eu devo casar? Casa, não casa? Faço isso, não faço? Viajo, não viajo? Percebe como é que é o ser humano? Ninguém se
Ninguém parou e falou assim: gente, tem uma mesa girando e respondendo pergunta, não é possível. Isso me faz lembrar aquela história de Minas Gerais, que o sujeito estava andando na estrada, o carro dele estragou. Estragou, ele abriu o capô, aí passou um cavalo. O cavalo parou, olhou para o motor, falou assim: troca a bobina. O sujeito olhou para o cavalo: mas não é possível. Um cavalo falando. E ficou com aquilo na cabeça, né? E viu uma casinha lá no fundo, andou 2 quilômetros, chegou na casinha, a luz bateu de noite, já tarde da noite. Bateu na casinha. Oh. Aí saiu o senhor lá de dentro, meio dormindo, falou: meu senhor, só me desculpa, pelo amor de Deus, meu carro estragou na estrada. Eu não tenho recurso nenhum aqui, eu estou ao léu. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: não, fica tranquilo, o senhor está com sorte. O senhor está com sorte, eu tenho uma borracharia, sou mecânico. Eu falei: graças a Deus. Nossa, o senhor mora aqui há muito tempo? Eu falei: mora há muitos anos. O senhor tem uma coisa constrangedora para falar para o senhor. Eu falei: o que foi? Eu estava na estrada, passou um cavalo, olhou e falou assim: troca a bobina. Eu falei: esse cavalo não entende nada de mecânica. Então as criaturas não se deram conta, do que estava acontecendo. Mesas estavam girando e respondendo pergunta, e o pessoal, olha, na boa, ainda vinham as senhoras, vestiam toda bonita, aqueles vestidos de festa, o senhor, todo mundo, ia uma festa. E aí o Kardec, que era muito sério, foi convidado por um amigo sério. Então o amigo falou: eu queria te convidar para a gente ir numa sessão de mesa girante. O Kardec olhou e falou: você está de brincadeira? Não, é sério. Então o Kardec foi lá, viu a mesa girando e, pior, respondendo pergunta sobre casamento, se vendia, se não vendia, qual que é a profissão. E o negócio já estava tão sofisticado, gente. Olha para vocês verem o que é a criatividade humana. Eles colocaram um alfabeto no chão. A, B, C, D, E, F, G, H, um alfabeto. Ué, imagina a trabalheira. Aí fazia uma pergunta para a mesa, aí ela vinha. Pá, tocava numa letra. Uma demora. Aí chegava aquelas moças: eu devo casar com quem? Com Ivan, com Roberto, com Paulo, com Ricardo? Aí a mesa começava: R, I, C. Formava a palavra Ricardo. Eu vou casar com o Ricardo. I. Por quanto que eu devo vender os 2 cavalos? Aí tinha número também. O Kardec ficou olhando aqui e falou: será que ninguém se deu conta? Ninguém se deu conta. Então ele chega e pergunta para a mesa: o que você é? Porque o raciocínio do Kardec era assim: numa mesa girar, é igual o cavalo lá em Minas da palpite mecânica. Nós estamos acostumados. Mesa girar, vem um raio, as coisas, tanta coisa estranha acontece, né, gente? A mesa girar. Agora, mesa responder pergunta? Não, aí não. Mesa responder pergunta, tem alguma coisa errada. Aí perguntou para a mesa: você é o quê? E não é que a mesa respondeu. A mesa respondeu: eu sou um espírito. Espírito? Você é diferente de mim? Eu não sou igual a você. Já tive aí. Peraí, aí não. Você já esteve aqui? Já tive aí.
eu sou você amanhã. Perceberam? Então, em meio àquilo, Allan Kardec divisou o alcance filosófico daquilo. Então ele não sentou lá na mesa e falou assim, eu vou criar uma coisa. Eu acho que a gente podia criar um negócio chamado espírito, né? Não, só dialogar com a mesa. E não é que a mesa estava esperando ele? Estava tudo armado para ele chegar. Tanto que quando ele chegou, a equipe do lado de lá falou assim, agora leve esse homem para uma privada lá, uma reunião privada. E lá começou um processo de observação. Observação. Isso é importante. Observação. O que levará o codificador a dizer? Olha o que ele vai escrever quando ele trata do caráter da revelação espírita. O Espiritismo, está no item 12, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. Por quê? Porque ninguém provocou o surgimento do Espiritismo. Ninguém criou o Espiritismo. E por que chama Espiritismo? Porque a mesa não era o espírito. A mesa é espírito. Ela falou que ela era o espírito. Foi ela que falou que era o espírito. Então, tudo relativo ao espírito é espírita. Porque a gente fala assim, espírita, a pessoa acha movimento espírita. Gente, isso é outra coisa. Kardec usa o adjetivo espírita para dizer tudo aquilo que é relativo ao espírito. Por isso você vai encontrar lá o mundo espírita. Não é o movimento espírita. O mundo espírita é o mundo dos espíritos. Comunicação espírita é a comunicação dos espíritos. Não é interessante isso? Então aqui ele vai mostrando. Nós estávamos nesse mundo, mas não suspeitávamos que estávamos mergulhados num mundo invisível. Então ele observa fatos, não opiniões, fatos. E aí ele prossegue no item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Por que isso? Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Então não foi alguém que chegou e falou assim, agora eu vou criar o Espiritismo. Não, o Espiritismo não foi criado. O Espiritismo não decorreu da iniciativa de nenhum encarnado. O Espiritismo surgiu e ponto final. Surgiu. E não surgiu num lugar só. Surgiu em vários. Não é? Então esse é o caráter divino. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam.
que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-los. Então a humanidade adquiriu a habilidade de compreender esse fenômeno, porque isso não podia ser revelado antes. A humanidade não estava apta a compreender. A partir do momento que ela se tornou apta a compreender, foi revelado. E os Espíritos vieram começar a ensinar. A ensinar por um desígnio de Deus, da providência divina. E ele participa da revelação científica por quê? Olha o que Kardec vai dizer. Participa da segunda, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum. O Espiritismo é um ensino que não é privilégio de nenhum indivíduo. Ou seja, pergunta simples. Eu já vou fazer essa, porque eu intuí aqui que alguém vai fazer depois do intervalo. Kardec era kardecista? Não, Kardec era espírita. Kardec era espírita. Por quê? Porque ele fundamentou seus propósitos, seus objetivos, sua compreensão da vida no ensino dado pelos Espíritos. Ele pautou toda a sua vida no ensino dado pelos Espíritos. É simples. É simples. Não é? Então não é privilégio de indivíduo algum, mas foi ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa. Olha o que o Kardec está dizendo. Nós espíritas não estamos dispensados do trabalho de observação e de pesquisa. Olha o que ele vai dizer mais. Por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é proibido o exame, mas ao contrário, recomendado. Porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os Espíritos lhes põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Aqui ele descreveu o trabalho dele de codificador. Aqui ele descreveu qual foi o trabalho dele, qual foi a missão dele. Então o que ele fez? Observou os fatos, ele ouviu as instruções, ele estudou, ele comentou, ele comparou os ensinos. Esse foi o trabalho dele. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então a elaboração foi fruto do trabalho do homem e ainda o é. Ele vai dizer isso aqui. Não se estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Foram trazidos fatos. Uma vez, eu fui participar, era um sujeito assim, é interessante ele, assim, interessante. Era um médium místico, astrólogo, numerólogo, leitor de borra de café, ele fez tudo quanto é arte adivinhatória, ele fazia. Eu estou lá com ele, apresentaram, aí nós estamos jantando, e o danado era médium mesmo, que falava umas coisas, né? E aí ele pegou
pegou na minha mão assim e falou assim: escuta uma coisa, você só vai falar uma coisa, você vai falar para todo mundo e desfazer uma mentira que contaram para a humanidade. Eu falei: meu Deus, uma pirou. Você vai falar para todo mundo que ninguém morre. Só fala isso, ninguém morre. O resto as pessoas vão descobrir no silêncio da noite. Ninguém morre. O resto você vai descobrir nas noites longas. E tomara que você tenha comprado um livro dos Espíritos, que aí vai ser mais fácil. Você vai poupar séculos. Tomara que você tenha comprado um Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai descobrir tudo mais no silêncio da noite. Porque o maior presente do Espiritismo para a humanidade é dizer: ninguém morre. Muito obrigado, gente. Vamos para o intervalo.